Olá, segundos anos. Vamos começar a nossa aula, tá? Sobre fotografia, ok? Que é um assunto da quarta unidade. Eu sou Onésia Lima, a sua professora de arte, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que a fotografia, sendo arte ou um processo, tá? De fixar a imagem de qualquer objeto, ok? Qualquer objeto que você queira fotografar, através de um sensor digital ou de uma superfície fotossensível, película ou chapa, com o auxílio da luz. Se você observar direitinho a palavra fotografia, foto quer dizer luz, grafia quer dizer escrita. Então, o que a gente consegue capturar a partir do registro fotográfico é a quantidade de luz que está sendo inserida no objeto. Tentem fazer esse teste em casa depois. Pegue um determinado objeto. Agora, lembrando, não pode utilizar luz artificial para isso, tá, pessoal? Como assim luz artificial, professora? Você não pode ligar a lâmpada da sua sala, do seu quarto, tá? Tem que ser o que a gente chama de luz natural. Pegue esse objeto, escolha um lugar da sua casa, tá? Qualquer, coloque ele e o fotografe de manhã. Pode ser amanhã, qualquer horário da manhã, mas tem que ser de dia, até meio-dia, pronto. Então, depois das 6 da noite, das 6 horas, quando já anoiteceu, você tira uma outra foto do mesmo objeto no mesmo lugar. E você observa se houve alguma diferença. Lembrando que não pode utilizar a luz artificial, tá? Tem que ser a luz natural. Você vai perceber que o que foi registrado está totalmente de acordo e relacionado com a quantidade de iluminação que existe no espaço na hora que você fotografou. Então, o que a gente consegue registrar, né, a imagem que a gente consegue capturar a partir da fotografia é a quantidade luminosa que existe no espaço no espaço e no objeto propriamente dito. OK, crianças? Então, também a gente pode dizer que a fotografia é um processo e a arte que permite registrar e reproduzir. Uma coisa maravilhosa da fotografia é essa ideia da reprodução. Porque você tira uma foto e você pode fazer 1000 cópias, 10.000 cópias daquela mesma foto. É maravilhoso. Através de reações químicas em superfícies preparadas. A gente vai falar também da questão da história da fotografia, mas antes, para você ter acesso à própria imagem fotográfica, era necessário realmente esse processo químico e físico de revelação. Hoje, com o ambiente virtual e digital, você pode visualizar a fotografia numa tela de computador, de celular, de tablet, ok? Mas isso é sobre história que a gente vai continuar falando, tá? Então vamos devagar. A gente tá na parte conceitual ainda. Então, outra coisinha aqui. Por definição, a fotografia é essencialmente a técnica de criação de imagens por meio de uma exposição luminosa. Como eu falei para vocês, tem que ter luz para ter registro fotográfico, ok? Fixando esta em uma superfície sensível, tá? Aqui ainda está aquele conceito de você transformar a fotografia em uma coisa material, a revelação. Mas você pode perceber que hoje em dia, se você quiser revelar, você revela. Mas você pode visualizar a fotografia pelo ambiente virtual, digital. Tranquilo? Vamos lá. Falando sobre a história, a origem da fotografia, tá? A fotografia, ela não é, ok, produto final, obra final de uma única pessoa. Ela, ao longo da história, diversas pessoas, ok, que foram agregando conceitos, conhecimentos, processos, foram basicamente os construtores da fotografia, ok? Então, para a fotografia existir, foi todo um processo histórico e tecnológico para isso. A gente tem um dos registros mais antigos, tá, da ideia de fotografia, que a gente chama de câmera escura, tá? Que foi descrita, né? Quer dizer que foi criada por ele, mas era uma coisa que já existia. A câmera escura, inclusive, acredito que existia há bastante tempo, tá? Que foi pelo Napolitano. Napolitano quer dizer ele é italiano, tá? Da cidade de Nápoles, na Itália. Giovanni Battista della Porta, em 1558, tá? Ela foi conceituada, tá? A câmera escura.
como esse ambiente de captura de imagens. Porém, essas capturas de imagens eram provisórias, elas não eram permanentes. Elas demoravam um tempo específico. E vários artistas, inclusive o próprio Leonardo da Vinci, né, aquele famoso renascentista, usava a câmera escura como uma técnica para esboçar pinturas. Então, a câmera escura era utilizada dessa forma para poder ajudar de maneira técnica a produção de pinturas realistas, né, que era do período do Renascimento. Então, essa ideia de câmera fotográfica e de fotografia já estava basicamente nascendo no século XVI. Aí no século XIX, mais ou menos em 1826, um rapaz chamado Joseph, eu nunca sei o nome dele, minha gente, é horrível isso. Joseph Niciferi Lipsier. Ele, desculpa a pronúncia, mas esse carinha aí, ele conseguiu, tá, colocar em uma placa de estânio coberta por um derivado de petróleo fotossensível. Ele conseguiu, tá, ter a primeira imagem que a gente chama de fotografia permanente, tá? Então, a primeira fotografia que a gente reconhece como primeira imagem fotográfica foi feita por esse rapaz. A imagem, ela foi produzida por uma câmera, sendo exigidas, tipo assim, foram 8 horas de exposição solar, imagina, para poder capturar essa imagem. Então foram 8 horas dessa máquina, desse instrumento tecnológico para capturar essa imagem. Inclusive o Nicipe, né? Nicipe chamou esse processo de heliografia. Hélio quer dizer sol. Vê que legal. Então, fotografia, foto, luz, grafia escrita. E ele chamou de hélio, quer dizer a escrita do sol. Né? Hélio quer dizer sol, grafia escrita. Que é uma gravura produzida com a luz solar. Maravilhoso, né? E ele teve um parceiro, tá? Ele conheceu um rapaz chamado Daguerre, que produziu, de certa maneira, o que a gente conhece como espetáculos visuais, utilizando o seu diorama. É basicamente como se eles conseguissem já experimentar o conceito que vai ser o cinema, tá? Nessa reprodução de imagens quase como em movimento. Então, o Niciepe e o Deguerê, eles vão ter esse... Desculpa minhas pronúncias horrorosas, mas tudo bem. Essa parceria, tá? Então, a primeira imagem fotográfica que eu sei que todos estão ansiosos para ver. Olha aí. Aí alguém olha para minha cara e vai dizer: professora, que é isso? Isso é a vista, tá? De uma janela. Percebe que a qualidade da imagem não está muito boa, mas essa fotografia, que é de 1826, ela é importantíssima porque é a primeira imagem permanente da história da humanidade, feita através de uma máquina, com essa relação com a luz. Maravilhoso, né? Então vamos seguindo. Claro que os décadas vão avançando e a fotografia, como tecnologia, vai evoluindo. Então, a fotografia ela vai se tornar uma coisa mais popular. Eu boto popular aqui, mas olha esse popular entre aspas, tá? Porque a fotografia ela vai ser ainda uma coisa um pouco cara, tá? Até basicamente o século XX ou mais, século XXI até ainda, para você ter uma máquina fotográfica tem que dispor de um dinheiro que não era tão assim fácil, né? Mas essa ideia de popularizar é porque basicamente se tornou um elemento industrial. Então, pense comigo. Fotografia, quando a gente fala de fotografia como um instrumento cotidiano e artístico, está dentro desse universo da Revolução Industrial. Então, a fotografia, ela só existe, ela só acontece, tá? Como uma criação, porque está passando o mundo por uma Revolução Industrial. As máquinas estão ficando em evidência. Então, a fotografia, ela só existiu, só foi possível por causa disso, tá? Então, a gente vê aqui a história, tipo assim, eu vivenciei isso, não vou, né, falar da minha idade, mas alguns de vocês devem ter em casa ainda isso aqui, quando eu falo da Kodak.
que é uma empresa, tá? Uma empresa que basicamente a sua matéria-prima era a fotografia, a produção de imagens fotográficas, tanto de equipamentos para registro, né? Diversos, tanto a parte estrutural do equipamento, como os rolos de filme, como a própria revelação. Então, a empresa Kodak abriu as portas para um discurso de marketing, onde todos podiam tirar suas próprias fotos, sem necessidade de fotógrafos profissionais, com a introdução de uma câmera tipo caixão, tá? E pelo filme de rolos substituíveis e criados por George Stem. É aquela coisa, você agora, tipo assim, início do século XX, tá? Que é quem tá no século XIX, né? Mas início do século XX e no decorrer do século XX, você não precisaria de um fotógrafo para tirar sua foto. Você mesmo pode tirar. Você compra, né, a sua máquina fotográfica, o seu rolinho, tira a sua foto. Aí depois você vai na empresa da Kodak, que geralmente tinha espalhado pelas cidades, né? Pedir para revelar. Era aquele momento de ansiedade. Eu vivenciei isso. Você, com seus 15 anos de idade, você tem a sua primeira máquina fotográfica, tira altas fotos, bem feliz, bem contente, e você vai, né, nesse lugar, né, de revelação e espera uma semana, 15 dias para receber as suas imagens. Crianças, a contemporaneidade, o que a gente vive hoje, como uma coisa muito mais dinâmica, né? Muito mais rápida, eu acho que alguns de vocês ficariam o coração na mão para ver aquela imagem da festa do dia anterior, né? Pois é, eu tive que esperar uma semana, 15 dias para ver um registro. Pois é. Então vamos lá, seguindo. Então, pensando, né, saindo dessa questão tecnológica da fotografia em si, desde a sua origem conceitual até a primeira fotografia e depois a fotografia como elemento dessa revolução industrial e se tornando bem de consumo, tá, da população. A história, nossa história maravilhosa, desde o século XIX, ela é registrada a partir da fotografia. Então, a gente acabou basicamente utilizando a fotografia, inclusive nos estudos sobre fotografia, ela inicia com essa característica de registro. Porque antes a pintura que registrava, né? Vocês sabem que no período de colonização e nesse período de conhecimento dos novos territórios a serem ocupados, muitos colonizadores contratavam artistas para pintar as paisagens, né? Como um momento de registro. Agora com a fotografia, você pode utilizar ela, né? Para registrar um ambiente, um lugar, uma pessoa, um fato histórico, ok? Então ela inicia como registro, tá? A gente depois vai falar como ela como arte, ok? Então, é através da fotografia que captamos um momento, um flagra do que acontece. Momento este que é único, que jamais se repetirá. Minha gente, quando você tira uma foto, essa foto registrando um determinado momento e lugar da nossa história, da nossa vida, né? E que não vai se repetir nunca mais, porque o tempo passa, o tempo voa. Então, não tem como. A foto nada mais do que é a testemunha ocular do fato e da existência contida na imagem, comprovando o que realmente aconteceu naquele instante. Quantas vezes a gente tira uma foto para comprovar o nosso aniversário, né? Nossa ida àquele determinado lugar, né? Eu viajei para São Paulo. Aí eu tenho que tirar várias fotos para comprovar, né? Para registrar essa minha viagem, né? Todo mundo faz isso, pessoas. Todo mundo. E principalmente com a evolução tecnológica da fotografia, a gente, né? Brinca bastante com isso. Então, é através desse ato de fotografar, registro fotográfico, que nos proporcionamos a comunicação, revelando milhares de possibilidades de interpretação, mesmo sendo sobre um momento congelado, guardando para todo sempre, guardado para todo sempre. Um artigo do provérbio chinês, né, que é maravilhoso, que ele diz o seguinte, que inclusive se encaixa muito com esse conceito de fotografia. Uma imagem, ela fala mais que 1000 palavras. Fala muito mais que isso.
Maravilhoso, né, pessoal? É um momento, tá? Essa foto ficou bem viralizou mesmo, porque ela é bem dramática, onde crianças fogem, tá, de um bombardeio. E essa criança ao centro, que é uma menina, né, está sem roupa, porque as roupas dela, como caiu, né, a parte química na roupa, né, foi um bombardeio químico, estamos nos anos 70, né, já se tido as bombas nucleares, né, então a roupa dela foi basicamente embanhada por essa por essa química e ela sentia muita dor, como se queimasse. E além de ser assustador, né, para uma criança vivenciar isso. Então, a cara desses meninos, né, são expressivas, são dolorosas. E essa foto é uma de várias que esse fotógrafo tirou em 72, tá? Então, é um registro, é um flaga de um momento que não se repetirá mais, né? Dessa maneira aqui, e que mostra todo o poder que um grupo humano tem contra outro grupo humano. Complexo, né, pessoal? Outra foto bem conhecida, tá? Que foi para a capa de um disco dos Beatles, quando eles atravessam essa faixa. Eu nunca sei o nome dos outros dois, mas Paul McCartney e John Lennon, né? Os outros dois eu nunca sei o nome, mas eles tiraram em torno, tá? Eu não lembro muito bem o número, mas foram menos de 10 fotos. O fotógrafo eles marcaram, né? E tiraram 10, em torno de 10, foi menos de 10, tá, pessoal? Para poder escolher essa imagem, esse registro. Inclusive, eles tiveram que fechar a rua para que não tivesse o ônibus, os outros carros não atrapalhassem o momento do registro. E durou menos de meia hora para fazer isso, tá? Então, foi uma sessão fotográfica bem rápida, com poucas imagens registradas, para se ter essa fotografia que ela é ícone, tá? Do universo dos Beatles. Quem conhece os Beatles, né? Essa banda inglesa, com certeza já viu essa fotografia, inclusive até várias releituras dessa própria imagem. Falando em fotografias históricas, Brasil, tá? Esse registro aqui é um registro de uma fotografia histórica aqui de Pernambuco, tá? Que é da Ama de Leite Mônica e Augusto Gomes Leal, tá? Ama de Leite, para quem não sabe, são as pretas africanas, né? São as escravas que alimentavam as crianças dos seus senhores. Então, ela era como se fosse a ama de leite, aquela que dava o seu leite, em vez de dar para o seu filho, ela dava para o filho do senhor. Então, ela tinha essa função. Então, parece até que existe uma afinidade, um carinho, né, dessa criança com a sua ama, mas essa ama aqui, ela está sendo forçada, obrigada a fazer isso. E mostra todo esse sistema senhorio, né, escravocrata, que existia no Brasil no século XIX, mas que a gente ainda vê hoje, né? Muitas vezes na nossa mídia, nas reportagens que a gente vê, onde a empregada doméstica ela acaba cedendo o seu amor, né, ao filho do seu senhor e praticamente não negando, né, mas protelando o carinho e o amor a seu filho. Então é bem complicado, assim, não protelando é que ela não ama o seu filho, tá? Não vamos interpretar dessa maneira. Mas o tempo que ela poderia dar ao seu filho de carinho, atenção e cuidado, ela tá tirando do seu filho e dando pro do seu senhor. Então isso era uma coisa bem comum no século XIX e que a gente vivencia e visualiza no século XX também, século XXI, como estamos, tá? Então, essa fotografia foi feita em Recife por volta de 1860. Na época, era preciso esperar no mínimo de 1 minuto e meio para fazer um registro de uma foto. Então, imagina você passar 1 minuto e meio, 2 minutos parado, sem se mexer, para poder a foto acontecer. Então, por isso, crianças que não se tem registros fotográficos desse período, até
meados do século XX, sorrindo, pessoas sorrindo. Porque imagina, você passar 2 minutos assim, 10 segundos, você já tá agoniada. Não é? Quando o pessoal fica trolando a gente, brincando com a gente, vai tirar uma foto e fica fazendo vídeo. E você fica sorrindo e a pessoa lá, né, com o dedinho tirando foto. E você lá sorrindo. 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, já dá vontade de matar a pessoa, né? Que você fica de. Né? Ah, não aguento mais ficar sorrindo. Pois é, então imagina, 2 minutos você assim. E inclusive porque dá uma certa instabilidade, né? Depois de um tempo você sorrindo, o próprio rosto se mexe, né? De forma orgânica. Então não era uma coisa muito legal. Então por isso que as fotos, a maioria delas são tipo assim, de boca fechada, sérias. E eu acho o olhar dessa Mônica, esse olhar dela é penetrante, pô. Ela, ela, ela tá tipo assim, fixado no fotógrafo. Essa criança ainda com esse intuito meio assustado, né? O que é que tá acontecendo? E ela lá, penetrada. Maravilhoso, né? E uma das fotos mais cruéis da nossa história, da história brasileira, que é os troféus. A foto chama-se Troféus. É de um fotógrafo anônimo, tá? A gente não sabe de quem é essa fotografia. Mas para quem não está identificando, aqui é Lampião e o seu bando. E a Maria Bonita tá aí em algum canto. Eu nunca consigo achar a Maria Bonita. Mas quando Napoleão não, Lampião. A vizinha falou aqui, acabei confundindo as bolas. Lampião, ele era um cangaceiro, né? Do sertão aqui do Nordeste. E foi perseguido pela polícia, pelos grandes donos de terra da época. Então ele foi pego, isso nos anos 30, tá? Foi morto. E não só deixaram por aí, eles cortaram a cabeça dele e do seu bando, de Lampião e da sua esposa, que era Maria Bonita, e colocou numa escadaria. Isso é uma escadaria, tá, pessoal? Isso é na frente de um prédio. Aqui é um prédio, um edifício. Aqui é uma escadaria. E eles colocaram as cabeças das pessoas, tipo assim, mataram, cortaram a cabeça e colocaram para mostrar, olha, o que acontece com gente que vai de encontro a quem manda, né? E também os chapéus e outros elementos que era do acampamento do Lampião. Então, essa é uma das fotos mais complexas, mais doloridas da nossa história aqui do Brasil. Então, fiquem com essa imagem para mostrar que a fotografia ela também registra esses momentos. Que é um momento histórico, claro, mas é um momento bem dolorido. E não é uma fotografia bonita de se olhar. Então, a gente termina por aqui. A nossa segunda aula de fotografia já vai estar pronta no canal em breve, tá? Então, aguardem aí que vai ter a parte 2 da aula de fotografia. Beijo a todos!